No vídeo de hoje nós vamos ver qual o nível de poder do Dragon, será que é próximo de Almirante ou até Yonkou? Vamos ver se até o final da obra o Koby vai ter força o suficiente para lutar com o Luffy contra o Teach, fazendo o paralelo ali da luta do Roger e do Garp contra o Shebeck. Vamos ver se o despertar do Luffy vai ser uma borracha que apaga tudo e qual vão ser os personagens mais fortes no final do anime, ao passar de sei lá 20 anos. Nós vamos ver tudo isso nesse vídeo aqui e se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, mais uma vez aqui hoje para responder algumas perguntas que vocês mandaram no post lá na comunidade do canal ou lá no meu Instagram. Pode até mandar nesses dois locais que a chance da sua pergunta aparecer é maior. Eu também estou pensando em postar perguntas individuais em um outro canal, que seria o secundário. E se você ainda não é inscrito lá, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês, então se inscrevam que eu vou postar mais vídeos lá. Antes desse vídeo começar, já vai deixando aquele likezão, se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Aleatório perguntou: mano, se o Ace tivesse encontrado o Kaido lá em Onigashima, você acha que aconteceria com ele o que aconteceu com o Luffy? Ele seria derrotado, depois ia pra prisão. Lá ele iria treinar seus hakis e depois iria voltar pra derrotar o Kaido? Diz aí o que você acha que aconteceria. Bom mano, você tá esquecendo um fator bem importante, que nesse caso é o protagonismo. O Ace não é o protagonista do anime, o Luffy é. Então ele vai ter as facilidades para que ele possa evoluir e derrotar o inimigo mais forte. Já o Ace não é tão simples assim não. Ele não chegaria lá, perderia para o Kaido, iria ser mandado para Udon, lá ele conheceria o vovô Ryo e treinaria os seus hakis para depois voltar. Não seria tão simples assim não teria brechas para que ele pudesse treinar. Na verdade o que eu acho que aconteceria é que ele seria torturado como o Luffy foi, até ter o seu espírito quebrado, e a gente sabe que ele não quebraria o seu espírito, então ele seria mantido preso até que o Luffy chegasse, que foi o momento atual. No caso do Luffy, ele teve muita sorte. A primeira coisa é que ele é o protagonista. A segunda é que estava havendo uma preparação para uma guerra. E como todo mundo sabia que ele estava preso, acabou que o Chopper levou a Big Mom lá sem memória para Udon e ela fez toda a bagunça que fez o Queen perder o interesse no Luffy, lutar contra Yonkou e depois sair voado com ela para levar até o Kaido. Como não teria o fator Big Mom para invadir Udon, o Queen se manteria lá e faria o Ace sofrer bastante até quebrar o seu espírito. E a gente sabe que ele não quebraria, como eu já falei. Além disso, o Ace não tem um bando lá essas coisas não, que poderia ir salvá-lo depois. Eu acho que eles seriam os primeiros a serem derrotados. Então o Ace deu muita sorte do Kaido não estar lá ou dele não ter encontrado o Kaido. Senão ele teria sofrido ao longo de todo esse tempo até o Luffy chegar lá para poder salvá-lo. E aí nada de entrar pro bando do Barba Branca. Benedito Alves perguntou: salve mano, tenho uma pergunta pra ti. Você acha que o Koby tem haki do rei? Porque como ele vai provavelmente ser o maior rival do Luffy dentro da marinha, acho que seria bem legal ele ter. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, eu particularmente não quero que o Koby tenha haki do rei. Até porque esse é um poder que foi dito aparecer de 1 em 1 milhão de pessoas, e só aqueles destinados à grandeza ou que têm as qualidades de um rei. E por mais que esse poder seja restrito a poucos personagens no mundo de One Piece, agora que a gente está caminhando para a reta final, esses personagens, todos eles com haki do rei, tendem a se juntar para batalhar ali pelo trono de rei dos piratas. Então a gente meio que pensa, ou tende a pensar que estamos saturados de usuários de haki do rei. Só no arco de Wano a gente tem ali o Luffy, a gente tem o Kid, a gente tem o Kaido, a gente tem um personagem que eu não vou dizer aqui pra não dar spoiler, o Zoro provavelmente também tem, até porque o anime meio que deu uma confirmada, fazendo ele utilizar efetivamente no anime, e a gente tem todos esses personagens reunidos só no arco de Wano. Numa possível guerra final a gente vai ter inúmeros outros personagens. E como o Koby se inspira muito no Garp e aprendeu com ele, provavelmente ele vai seguir os passos do Garp também. Até agora ele não foi confirmado ter haki do rei, e eu tomara que não se confirme. E aí você pode perguntar, como é que ele batia de frente com o Roger, que era usuário de haki do rei? E eu digo pra você que só com força bruta e utilizando ali os principais hakis, os hakis normais e as suas evoluções. E aí só com força bruta ele conseguiu rivalizar com o rei dos piratas.
E aí, como o Kobe se inspira nele, eu também vejo isso pro Kobe. Como ali o futuro principal inimigo do Luffy na marinha, acredito que ele também vai ter só força bruta e os principais hakis básicos e as suas evoluções. E assim ele vai se tornar um personagem absurdamente forte só com força bruta e bater de frente com o Luffy, que vai ser o futuro rei dos piratas e tem ali o haki do rei. É mais ou menos assim que eu vejo o Kobe e não quero que ele tenha haki do rei. Jovimo perguntou: se os puxadores de continente criaram o Wano, isso quer dizer que os Onis são de Wano? E o Kaido atormenta o Wano por um suposto preconceito com os Onis? Bom, mano, a gente tem margem pra pensar isso, porque cada uma das ilhas que compõem o país de Wano tem um clima diferente, como se fossem ilhas separadas que foram unidas de alguma forma, e cada uma delas tem o seu clima característico, e por isso a gente pode pensar que isso foi criado artificialmente. Pode ser também que esses mesmos Onis tiveram alguma relação com os humanos do país de Wano, e aí pode ter nascido uma nova raça, que nesse caso são os Onis. E não me perguntem como foi que essa relação aconteceu, mas pode ter sido daí que nasceu uma nova raça. E pelo país de Wano ser um país fechado, e o povo de dentro não tem conhecimento sobre as raças que vivem fora do país de Wano, pode ter tido um preconceito inicial com essa nova raça. É ali uma raça descendente tanto do Ors, da raça do Ors, quanto dos seres humanos. E o Kaido pode ter nascido em meio a todo esse preconceito, e por isso toda a sua raiva contra os humanos, por isso toda a sua raiva com o país de Wano, e por isso que ele não se importa ali em matar pessoas e só quer trazer o caos pro mundo de One Piece. Só que uma coisa contra isso é que não foi dito que o Kaido nasceu no país de Wano. Na verdade, o seu Vivericard disse que ele nasceu na Grand Line. Só que o Wano fica na Grand Line, então pode ser que ele tenha nascido lá. E aí ele nasceu em meio a todo esse preconceito e foi crescendo com toda essa raiva. Porque pode ser que a sua raça tenha sido caçada pelos humanos do país de Wano. A gente tem margem para pensar isso também, porque quando Kawamatsu, Inuarashi e Nekomamushi chegaram no país de Wano, eles foram crucificados e seriam mortos por serem de raças diferentes. E eles imaginaram que eram monstros. E por isso eles têm esse preconceito. A gente pode pensar que eles tenham esse preconceito. Torin perguntou: ô Lucas, você pensa em fazer um canal de gameplay? Queria ver você jogando One Piece Pirate Warriors 3 e 4. Bom, mano, eu tenho um canal secundário onde eu já postei uma gameplay lá de Mugen de One Piece, que é um joguinho onde a gente coloca ali os principais personagens pra lutar um contra os outros. E futuramente eu tô pensando em fazer lives por lá e trazer mais gameplays. Pode até ser desse jogo que você comentou. E se você não sabia disso e ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar no card aqui em cima. Eu fiz um vídeo colocando o Zoro pra lutar contra todos os inimigos do Luffy. Se você ainda não assistiu, recomendo assistir, vai estar no card aqui em cima. Também já se inscreve lá que futuramente eu posso trazer mais outras gameplays de outros jogos de One Piece. João perguntou: opa, manda salve Lucas, uma pergunta. Como o haki do armamento do Luffy meio que se estica quando ele usa poder? Tipo, esticar ferro tão facilmente é meio estranho. Um salve pra você, mano, e respondendo essa pergunta, eu acho que você não entendeu meio que como funciona o haki do armamento. Na verdade, aquele haki é como se o usuário pegasse a sua energia vital ou seu espírito e utilizasse como uma armadura para ampliar sua defesa e o seu ataque. E o que a gente vê que é o Koka, é ali um endurecimento negro, é a forma mais visível desse haki. Tem um aprimoramento e tem um endurecimento, que no caso é esse Koka que a gente vê, o haki negro. Esse haki aí, ele aparenta ou tem a onomatopeia de ferro, mas não é como se fosse um ferro, é como se realmente fosse uma armadura criada a partir do espírito do seu usuário. E aí eu acho que a onomatopeia para isso é como se fosse ferro se batendo, mas não é ferro. Ele é um poder totalmente diferente que endurece ali as partes do corpo do seu usuário. Esse haki também tem a característica de assimilar o poder da Akuma no Mi do seu usuário. E no caso ele vai tornar ali o braço do Luffy rígido, mas como o Luffy é feito de borracha, essa rigidez meio que se estica. E aí tanto protege o Luffy contra ataques inimigos, quanto ainda deixa ele feito de borracha para rebater os seus inimigos. Da mesma forma acontece com o Katakuri. O mochi dele é pegajoso e quando ele utiliza o seu haki do armamento, continua duro, mas pegajoso ao mesmo tempo. E quando o Luffy foi atingido por esse haki, ele sentiu todo o impacto, mas continuou pregado no punho do Katakuri, porque ele estava pegajoso.
Então esse poder não é como se fosse um ferro. Eu acho que é só onomatopeia que é de ferro se batendo, mas na verdade ali é só a aura do seu usuário em forma rígida. E ela assimila os poderes de Akuma no Mi do seu usuário. Se você tivesse assistido o meu vídeo falando sobre todos os tipos de Haki e como eles funcionam, você saberia disso. E se você ainda não assistiu, eu vou deixar no card aqui em cima e acredito que você vai gostar. Fabrício de Souza perguntou: já que o Gold Roger ajudou o Garp contra os Hawks, será que vai rolar algum tipo disso contra o Teach, só que com o Luffy e o Kobe? Aí como acho que o Barba Branca trai o Shebeck, acho que o Kuzan Aokiji vai trair o Teach. O que você acha? Por mais que esses paralelos sejam legais de se traçar e a gente possa ver ali uma parceria para derrotar o Teach, assim como aconteceu no passado, a gente tem um pequeno problema. E esse pequeno problema é o nível de poder do Kobe. Eu não acho que ele vai ter nível de poder parecido com o Luffy até o final da história para que ele possa ajudá-lo contra o Teach. O Luffy tá tendo uma evolução absurda e muito rápida, mas a gente entende porque ele é o protagonista da história e vai se tornar o rei dos piratas. Mas o Kobe a gente não viu seu nível de poder e ele nem tem feitos para isso. E mesmo que o Oda chegue, não, ele tem nível de poder ali parecido com o do Luffy, vai ficar muito estranho por ele ter evoluído absurdamente assim como o Luffy está evoluindo. Então esse é o problema, o Kobe tem nível de poder comparado ao do Luffy para ajudá-lo na batalha final contra o Teach. E aí se não tiver o Kobe, a gente pode imaginar outros personagens, como o Smoker, por exemplo, que mesmo que tenha tomado muitas surras depois que entrou ali pro Novo Mundo, a gente pode pensar que ele seja o menos suporte pro Luffy para ajudar nessa batalha. Tem também o Shanks, que tem ali atritos antigos com o Teach que pode ajudá-lo também, mas eu sei que esse paralelo aí de Almirante e Rei dos Piratas se ajudando para derrotar um inimigo maior seja legal, mas acho que isso não vai acontecer. Agora no caso do Aokiji, aí sim eu acredito que vai acontecer, porque ele já falou que não mudou nada desde que saiu da marinha e continua o mesmo, e eu acho que ele só tá no bando do Teach para coletar informações e para ficar com os olhos grudados no que o Teach tá fazendo. Pode ser que futuramente ele traia o Teach ali e ajude o Luffy numa batalha final contra o Teach, e aí nós temos que o Teach vai acabar sendo derrotado. Mas o Kobe eu não acredito que vá ter nível suficiente até o final da história para ajudar o Luffy. Seria uma evolução absurda que muita gente não entenderia, assim como não entende a evolução absurda do Luffy ainda no decorrer do anime, mas que pode ser entendido por ele ser o protagonista e aquele que vai se tornar o rei dos piratas. Dodô perguntou: será que o despertar da fruta do Luffy, já que não é de criação, tem a ver com apagar os poderes que são lançados nele? Tipo uma borracha mesmo? Uma coisa que a gente tem que pensar é que o Luffy não é uma borracha, por mais que a sua Akuma no Mi seja a Gomu Gomu no Mi, a fruta da borracha, na verdade o que ela dá pro Luffy é uma das propriedades da borracha, que no caso é ser elástico. Ele vai se tornar elástico como uma borracha, mas ele não tem as outras características de uma borracha comum, inclusive apagar as coisas, ele não consegue fazer isso. Então a gente tem que ter o pé no chão quando for pensar em um despertar para ele. E por mais que ele não seja de criação, o despertar que foi apresentado pra gente até o momento foi de transformar o elemento e moldar ele da forma da fruta do seu usuário. No caso do Luffy, ele vai deixar ali um ambiente elástico e ele vai poder controlar isso. Isso tendo os pés no chão. A única possibilidade do Luffy ter um poder de apagar outros poderes é se o Oda disser assim: ah, o Luffy quando despertar vai quebrar a quarta parede. E aí ele vai se tornar essa borracha aqui, ó, que eu apago os meus desenhos. Aí, olha, o Luffy apagou a Kainu não existe mais. Ah, o Luffy apagou aqui o século perdido. Opa, o século perdido não existe mais. E essa é a única possibilidade do despertar do Luffy seja apagar alguma coisa. Se o despertar do Luffy não for quebrar a quarta parede e se tornar a borracha do Oda, o único despertar possível e que já foi apresentado como outros despertares é ele transformar o ambiente em elástico e controlar para atacar os seus inimigos. Fora isso, eu não vejo outro despertar a não ser que o Oda apresente uma nova versão desse despertar. Anime Z perguntou: salve mano, pra você, quem serão os top 5 mais fortes de One Piece no final da obra? Manda salve pra nós da Bahia.
Um salve pra você, mano, e pra todo mundo da Bahia, tamo junto. E pra responder a sua pergunta, eu tenho que fazer outra pergunta. O final do anime vai ser depois que o Luffy se tornar o rei dos piratas e depois de uma possível guerra final contra o governo mundial? Ou vai ter um salto no tempo de, sei lá, 20 anos? E os personagens que teoricamente são novos agora vão estar no seu auge? Eu vou levar em conta esse salto no tempo de 20 anos. Senão eu teria que dizer que os personagens mais fortes no final do anime, se não tiver salto no tempo, vão ser os Yonkous. E como eu não quero fazer isso, eu vou levar em conta esse salto no tempo. E aí nós teríamos que dos Mugiwaras, nós teríamos o Luffy e o Zoro. Deles eu vou contar só eles dois, que é o Luffy como o rei dos piratas e o Zoro como o maior espadachim. Sem contar ali o Jinban, o Sanji, sem contar ali a Yamato, que provavelmente vai entrar pro bando também. Não vou contar esses três, mas eles teoricamente vão estar próximos desses dois, que é o Luffy e o Zoro. Também posso contar o Katakuri, que teoricamente vai estar no seu auge, e aí são três como os mais fortes. E aí para completar nós teríamos Law e Kid, que eu considero ali como os mais fortes dos supernovas. E aí nós teríamos esses 5 como os mais fortes do futuro, ou de um tempo ali 20 anos depois da história atual. São esses que eu acho que seriam os mais fortes. E será que eu esqueci alguém? Eu não tô contando os outros Mugiwaras para não preencher a lista, mas quero saber a opinião de vocês. Então já comentem aqui embaixo o que eu vou estar vendo e eu vou estar dando coraçãozinho para vocês. Otaku Views perguntou: Lucas, você acha que o Dragon é nível Yonkou ou Almirante? Na minha opinião, sim. E na sua? E também, qual é a melhor oportunidade para ele mostrar todo o seu poder? Bom, mano, eu tendo a pensar que por ser o homem mais procurado do mundo de One Piece, por estar ali como líder do exército revolucionário, ele tem que ser pelo menos forte para bater de frente contra os almirantes, senão ele já teria sido pego. Além disso, no Reverie foi declarado guerra contra o governo mundial. O exército revolucionário declarou guerra contra o governo mundial e teve uma batalha entre os comandantes do exército revolucionário e 2 almirantes. E aí a gente não sabe do resultado dessa batalha. Mas dependendo do que aconteceu lá, a gente pode ter meio que uma noção de qual é o nível dos comandantes ali do exército revolucionário frente aos almirantes. Será que eles conseguem bater de frente contra eles? Qual foi o resultado? Eles foram declarar guerra e recuperar o Kuma. Se eles tiverem conseguido isso sem nenhuma baixa, a gente pode pensar ou nivelar que os comandantes do exército revolucionário estão próximos do nível dos almirantes. E aí, como o Drago é superior a eles, então ele estaria um pouco acima dos almirantes, mas muito longe dos Yonkous. Também é teorizado que a Akuma no Mi dele seja Kazekaze no Mi, uma Akuma no Mi que permitiria ele criar, controlar e se transformar em vento, o que tornaria ele muito mais apelão. A gente não consegue ver o vento, a gente só sabe que ele tá lá. E aí esse seria um poder bem apelão para quem é o líder do exército revolucionário e o homem mais procurado do mundo de One Piece. Então eu acho que ele tá um pouco acima dos almirantes, mas não muito perto ali dos Yonkous. E aí qual seria o melhor momento para ele mostrar o seu poder? Em uma possível guerra final, já que os comandantes foram declarar guerra contra o governo mundial. Nessa guerra final aí, envolvendo piratas, exército revolucionário, marinheiros que desertaram da marinha, é nessa guerra aí contra o Imu-sama que ele pode mostrar todo o seu poder. Eduardo Costa perguntou: será que ainda em um ano teremos a tão temida morte de um Mugiwara? Lembrando que temos 3 opções novas: Otama como aprendiz, Yamato como diarista e Marco como médico. E aí, abraço, fica com Deus. Um abraço pra você, mano, e respondendo a sua pergunta eu digo com todas as palavras: nenhum Mugiwara vai morrer. Não existe essa possibilidade, e nós temos vários indícios para isso. Primeiramente, cada um deles tem um sonho a se realizar, e cada um deles vai realizar esse sonho ao final da jornada. O segundo ponto é que o Luffy sabe e tem consciência que vários dos seus companheiros são fracos, e ele tem que ficar forte para compensar essa fraqueza, porque ele quer continuar navegando com seus companheiros. E aí pensem comigo, se o Luffy deixa um dos Mugiwaras morrer, toda a responsabilidade não vai cair em cima das costas dele, por ele não ter sido forte o suficiente para protegê-lo? Isso quebraria o Luffy de todas as formas. Sem contar que quando o Luffy perdeu alguém importante, ele entrou na depressão e não queria mais nem navegar. Ele só voltou a navegar e voltou a se tornar forte porque tinha os seus companheiros. Ele tinha alguém para proteger. E por isso ele entrou no time skip, treinou feito um condenado e evoluiu bastante, para que assim ele pudesse compensar a fraqueza dos seus companheiros.
Imaginem agora que o Luffy tendo a responsabilidade de todos os seus companheiros em suas mãos e a vida deles em suas mãos. Se ele deixar alguém deles morrer, o Luffy se quebra mais uma vez, porque ele vai pensar que não foi forte o suficiente para proteger ninguém. E por isso é que eu acredito que nenhum dos Mugiwaras vai ou vão morrer ao longo ou ao passar dos arcos. O que eu acredito que vai acontecer é que novos Mugiwaras vão entrar. E eu tô até contando uma mentira aqui, porque nós já tivemos um Mugiwara que morreu, que no caso foi o Going Merry, e já foi um sofrimento absurdo. Mas eu não acho que isso vai acontecer com o Sanyo, porque ele também faz parte do sonho do Franky, em dar a volta ali em todo o globo do mundo de One Piece. E por isso que eu digo mais uma vez, nenhum Mugiwara vai morrer. O que pode acontecer é que novos Mugiwaras vão entrar pro bando. Gray perguntou, quando One Piece acabar, qual vai ser o conteúdo do canal? Bom, mano, a gente vai continuar falando de One Piece, a gente tem inúmeras coisas pra comentar. One Piece é um anime absurdamente grande e tem inúmeras coisas que a gente pode comentar, como, por exemplo, a história de cada um dos personagens, poderes de cada um dos personagens, mistérios que foram revelados ou não revelados, Akumas no Mi, recompensas e tudo mais. E sempre vai continuar saindo novas coisas de One Piece, até porque o Oda não pode contar tudo dentro da obra. E por isso a gente tem ali os SBS e os Vivery Cards para responder outras perguntas. Mas eu tô pensando se eu crio um outro canal para falar de outros animes, ou se eu começo a falar nesse canal aqui. E aí eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham? Seria bom outro canal ou colocar aqui um ou outro vídeo de outros animes? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham? Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, eu respondi várias perguntas e se ainda não respondi a sua, continua mandando que uma hora eu posso responder. Espero que tenha gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão, se ainda não for inscrito e for novo aqui e tiver gostado desse vídeo, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos, inclusive a playlist com os outros Sogeking que responde, porque eu já posso ter respondido a sua pergunta, então eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!